151 anos de história. Foi ao som da sua banda que a Sociedade Republicana Marcial Nabantina assinalou mais um aniversário, num percurso que é demonstrativo da sua grandeza. Os obstáculos têm surgido, é verdade, mas tem havido a capacidade de ultrapassar essas fases menos boas e tornar esta instituição como uma referência no panorama cultural, não só do Concelho de Tomar, mas também de toda uma região. O Salão Nobre da coletividade contou uma vez mais com casa cheia nesta celebração, no momento que reuniu corpos diretivos, sócios e amigos da sociedade, assim como inúmeras associações e entidades que se quiseram associar ao aniversário. Nesta sessão, acrescente-se, houve ainda lugar para diferentes homenagens a quem se tem distinguido ao serviço da Nabantina, assim como um especial agradecimento a parceiros que têm contribuído para o dia-a-dia da coletividade. João Vital, presidente da Nabantina, olhou para aquilo que tem sido o historial para referir depois um conjunto de problemas que se colocam à associação, desde logo a necessidade de obras no edifício sede, assim como de novos dirigentes. Quis o destino que tivesse tido eu o privilégio de ter nascido em Tomar. Foi um privilégio. E é um privilégio estar hoje aqui, nesta casa, a celebrar a Nabantina. A Nabantina é história e é parte integrante desta Tomar que amamos. A sua história é conhecida e essa história fez e continua a fazer-se com pessoas. E foram muitas as que passaram durante estes 151 anos de existência. Sem essas pessoas que trabalharam, também em tempos difíceis, de muitas mudanças, de uma monarquia para uma república, de uma ditadura para uma democracia, pandemias diversas, tudo isto a Nabantina viveu e ultrapassou. Umas vezes bem, outras nem tanto. Os tempos, entretanto, mudaram e muito para estas associações. Não somos bem olhados e até diria respeitados por diversas vezes pelo Poder Central. Somos os parentes pobres da cultura, se é que nos consideram parentes. Uma burocracia enorme, com taxas, licenças para quase tudo, e é a lei. E um exemplo de muitos para fazermos as arruadas, e este é um de muitos exemplos, para fazermos as arruadas com a banda em dias festivos, como é o dia de hoje, faz parte das tradições de Tomar, das bandas de Tomar em dias festivos percorrerem as ruas da cidade, temos que contratar policiamento para nos acompanhar. E isso normalmente fica-nos sempre à volta dos 200 euros. A Câmara Municipal e a Junta de Freguesia isentam-nos da taxa do ruído, que chamam a música ruído, mas pronto, é a taxa de ruído, e a de espaço público. Temos também outro problema agora, que é a questão das cópias das partituras, e hoje tenho pena de não estar cá, eu sou Presidente da Confederação das Coletividades de Cultura e Desporto, que anda a tratar disso na Assembleia da República, o nosso deputado também sabe dessa situação, e é uma situação que está em apreciação na Assembleia da República, que a ser aprovada será o fim da maioria, se não todas, bandas filarmónicas, porque não temos condições financeiras para cumprir tal imposição. A imposição das cópias com selos sobre partituras que são compradas por nós bandas. Já para não falar das taxas que temos que pagar obrigatoriamente às Sociedade de Autores, dos muitos serviços gratuitos que fazemos ao longo do ano. A Nabantina é uma casa com 151 anos. Esta anda à volta dos 100 anos, este local onde estamos agora. A curto prazo, teremos que efetuar obras profundas no telhado, neste soalho, na substituição de algumas janelas, além da compra, da manutenção de instrumentos, de fardamentos, para a gente nova que temos aqui e que vão querendo estar connosco, o que é um bom sinal. É um rol de problemas que nos afligem diariamente e depois disto reflete-se nas equipas diretivas. Cada vez é mais difícil ter gente com disponibilidade para ficar à frente destas casas e destas coletividades. Nós vamos ter eleições para este ano, no final do ano, e realmente torna-se difícil cada vez mais, porque é preciso muita disponibilidade, é preciso uma grande entrega a estas casas, porque as dificuldades, às vezes nem é tanta a questão financeira, é mais os problemas que nos são arranjados, as burocracias que temos que tratar, e daí temos que ter empresas ou empresa que nos tratam de toda a documentação para evitarmos falhar em termos do fisco, em termos dos licenciamentos que são necessários.
Mas pronto, vamos continuar a ser teimosos e continuaremos a caminhar até ao segundo centenário. Estará outra gente, muitos deles descendentes de antigos nabantinos, que espero eu, que irão continuar esta obra, com estas e outras dificuldades, é certo, mas por vezes nos tiram a força anímica de continuar. Mas a alma da nabantina é mais forte. E lá vamos, continuando, por vezes um bocadinho coxo, perdoem-me a expressão, mais coxo daquilo que às vezes gostaríamos. O futuro, e sem entrar em pessimismos e alarmismos desnecessários, mas com a realidade que os tempos nos obrigam, vejo com alguma preocupação. Se queremos entregar às novas gerações estas associações, a manterem-se as exigências a que somos obrigados a cumprir, as dificuldades a que somos sujeitos, será cada vez mais difícil continuar estas obras. E só se sentirá a falta quando se começarem a fechar as portas. E é bom lembrar que já há muitas que o fizeram por esse país fora. Fica o alerta, idêntico ao que muitos outros dirigentes associativos têm feito nestes últimos anos, cada vez mais intensos. Ajudem-nos, não nos deixem morrer estas casas. Vamos, pois, a caminho dos 200 anos. Só faltam 49. Vamos, pois, viver este presente, trabalhar para preparar o futuro, sem nunca esquecer as memórias do nosso passado. Por fim, permitam-me que partilhe uma frase que o Dr. Nini Ferreira disse nesta sala da última vez que esteve connosco, em 12 de setembro de 1997. Era o nosso presidente do Conselho Fiscal, neto do fundador. Disse ele: poderia o meu sangue, a minha carne e a minha alma não puxar para a nabantina, mas nesta hora eu tinha de estar em festa, porque a nabantina é uma parte de Tomar, e Tomar é a minha terra, a nossa terra, o nosso berço e o nosso sonho. Todos nós, tomarenses, estamos em festa. Pois então que a nabantina continue a viver por muitos e bons anos. Obrigado pela vossa presença. Hugo Costa, presidente da Assembleia Municipal de Tomar, também marcou presença nesta sessão e não regateou elogios a todo o percurso da nabantina. Dizer quando uma associação faz 151 anos é porque tem feito algo muito positivo pela nossa comunidade. É hoje a associação deste género, porque temos a Santa Casa da Misericórdia, mais antiga do nosso concelho. É uma das associações centenárias do nosso concelho. São também outras representantes de outras associações centenárias, pelo menos 3 que vejo aqui, mas 4 associações centenárias estão aqui representadas. Mas, independentemente disso, é uma história ligada à cultura, uma história ligada à democracia também, aos debates e ao centro histórico da cidade. Daqui nasceram muitas associações do nosso concelho ao longo da história e por isso saúdo a nabantina por estes seus 151 anos. Ao longo destes 4 anos em que exerci as funções de Presidente da Assembleia Municipal, sempre marquei presença, nem sempre consigo marcar presença em todos os eventos, mas felizmente sempre tive capacidade de marcar presença nos aniversários da nabantina e é um gosto mais uma vez marcar presença, desejar um feliz aniversário à nabantina, saudar aos músicos, saudar também o seu maestro, todos os professores e todas as pessoas que levam a cultura e que levam a cultura no Concelho de Tomar e também na nabantina. A questão das partituras, que é um debate que vou ouvindo na Assembleia da República, um trabalho propriamente dos temas culturais, é um tema que nos interessa e que todos nós, enquanto sociedade, devemos olhar para ele, porque, tal como está a ser debatido, e com algum, se me permitem, com algum pensamento baseado naquela que é a visão que desconhece a realidade das associações e dos concelhos, essa vai colocar problemas muito sérios e muito graves que devem ser alterados e, por isso, sei que existe um grande consenso até na própria Assembleia da República para isso ser alterado e é importante que assim o seja, porque caso contrário as taxas às bandas, seja a nabantina, seja a pedreira, seja a Gualvim Paz,
seja também à Paiovense Manuel de Matos, são incompatíveis com aquela que é a vivência diária das bandas do nosso concelho, mas do nosso concelho, da nossa região, do nosso distrito e do nosso país. Muito obrigado a todos e feliz aniversário. Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, deixou um repto aos jovens para continuarem a viver o propósito da coletividade e, claro, também ele elogiou a história da Nabantina, considerada como uma referência do concelho. Muito obrigado por mais um convite para estar convosco. É de facto um privilégio para todos nós, naturalmente, estar a poder viver e participar de um aniversário de já de tão longa idade e daquela que é, como já foi referido, a coletividade mais antiga do nosso concelho. Temos uma outra instituição mais antiga, mas enquanto coletividade é a mais antiga do nosso concelho, a única coletividade, em bom rigor, que se mantém em atividade no centro histórico de Tomar. Creio que é também a filarmónica mais antiga do distrito, se não estou em erro. E, portanto, uma entidade que, para além desses pergaminhos que são apenas estatísticas, mas o importante mesmo é que é, efetivamente, uma entidade que faz parte da comunidade e que tanto, ao longo destes 151 anos, também contribuiu para ela. E as entidades, as associações não são abstratas, portanto, naturalmente, tem que ver com as pessoas que por elas foram passando e que a foram ajudando a construir e que a foram ajudando, ou que foram contribuindo para aquilo que foi fazendo e prestando na comunidade. No caso da Nabantina, naturalmente, muito com base naquele grupo que está ali, que é a Banda Filarmónica, e a partir daí com outras contribuições ao longo dos anos, mas tendo sempre na Filarmónica o coração, pujante desta entidade. Ora, chegados a esta proveta idade, a Nabantina sofre um pouco o mesmo que uma boa parte, ou grande parte, das associações, coletividades do nosso concelho ou do país em geral. E particularmente as da área da cultura, sempre um bocadinho mais do que as outras, e se calhar nesta fase, e nomeadamente talvez até um bocadinho provocado pela pandemia e por esses anos, se calhar as filarmónicas ainda um pouco mais do que outras associações em geral. E portanto, no fundo o repto que fica é muito, em particular para os mais jovens que estão ali na banda, para todos os outros, mas em particular para os mais jovens, para que não deixem de vestir a camisola e de sentir a Nabantina como sua e como pertença desta comunidade, para continuar a fazer aquilo que vocês dela desejarem. Cada associação é, no fundo, o conjunto dos seus associados e daqueles que a vivem no dia-a-dia, seja aqui na cidade, seja em cada uma das aldeias. Deve servir o propósito daqueles que a vivem, daqueles que a sentem, e depois, naturalmente, também servir os demais que por ela vão passando. Com certeza a banda pode e deve continuar a ser esse pulsar central da Nabantina, mas depois há com certeza muito mais que pode ser feito daquilo que sejam as vossas vontades. Tem aqui instalações excelentes, como já disse, são a única associação ou coletividade em atividade no centro histórico, e portanto também tem essa vantagem, a precisar de algumas obras com certeza, mas isso para as obras, desde que haja vontade, o resto aparecerá. E o que importa mesmo, aquilo que é insubstituível são as pessoas, e portanto desde logo e principalmente para vós, para os mais jovens ali da banda ou para os mais jovens da Nabantina em geral, fica esse repto: vistam a camisola, disputem a presidência com o Sr. Presidente e com os outros dirigentes, enfim, façam parte dos órgãos, mas acima de tudo trabalhem. Nós queremos chegar aos 200 anos, com certeza, e queremos cá estar todos para celebrar. Eu já o disse o ano passado, mas queremos cá estar todos para celebrar o segundo centenário, mas para isso é preciso fazer o caminho até lá e, portanto, estamos todos convocados para fazer esse caminho. Bem-ajam, acima de tudo, por essa grande contribuição. A Nabantina, volto a dizer, é uma entidade que
como todas, são importantes, mas até por esta provectidade está, de facto, um pouco no coração de todos nós e, em particular, da cidade e deste centro histórico. Não, seria difícil imaginar o centro histórico sem a Nabantina, e, por isso, é uma grande responsabilidade para os vossos ombros, mas, em particular e em primeiro lugar, tem que partir de vós. Vamos ao trabalho e vamos todos ajudar a manter a Nabantina viva e pertinente e importante e necessária durante muitos mais anos. Obrigado a todos. Música